O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador dos impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes na nossa Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, de maneira especial pela TV Nazaré. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, desta quarta-feira, da 14ª semana do tempo comum, um ponto em comum que nós podemos encontrar nas leituras é justamente uma reflexão para analisar, fazer um exame de consciência, como têm sido as nossas ações. Primeira coisa que nós devemos sempre trazer no nosso coração com muita tranquilidade e muita segurança. Quem nunca escutou, né? Deus é amor, Deus te ama. É o primeiro passo do anúncio do querigma. Agora tem um detalhe: quantas pessoas que já não escutaram também essa afirmação? Deus está me castigando, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Então a primeira consciência que nós devemos ter: se Deus nos ama, Deus não nos castiga. Nós sofremos muitas vezes por causa daquilo que nós plantamos. As nossas incoerências, as nossas ações que não correspondem conforme a vontade de Deus. E isso, sem dúvida nenhuma, vai nos trazer a consequência dessas realidades. Um exemplo claro que nós podemos perceber nessas ações é da primeira leitura que nós ouvimos. O contexto de José, se vocês pegarem na casa de vocês depois a Bíblia aí e voltar alguns capítulos, 4 capítulos anteriores, vale a pena. Pegue lá no capítulo 37 de Gênesis e vai lendo para recordar a história de José, para ver até conforme a situação que nós estamos aqui. Mas de maneira bem breve eu contextualizo. José, filho de Jacó, tem outros irmãos. Na época era o filho caçula. Como a gente brinca às vezes nas casas nossas familiares, era o queridinho do papai, né? Era o preferido. Tinha uma atenção, tinha uma preferência. E os irmãos dele percebeu. E para ajudar na situação ainda, né? Deus se manifestava muito em José, e José tinha o dom de interpretar os sonhos. E uma dessas manhãs que ele acorda, ele vai narrar, né? Que ele tem uma visão, que ele está com vestes bonitas, né? E seus irmãos estão todos ajoelhados ao seu redor. Para quê, né? A dor de cotovelo bateu, os irmãos saíram, falaram: isso não vai ficar assim não. Enquanto os irmãos ele estavam ralando, ele ia com as vestes bonitas passear depois, conferir o que os irmãos estavam fazendo como um fiscal. Mas não pensaram duas vezes, vamos dar um fim nessa história. A inveja, o ciúme, a falta de diálogo, a falta de carinho com o outro pode gerar o ódio. Decidem então matar José. Um dos irmãos, não estou enganado que é Rubens, um pouquinho mais juizado: não, como é que a gente vai matar alguém nosso próprio sangue? Então acabaram vendendo ele para o Egito, mataram lá o animal e depois levaram, né, para o pai,
para Jacó, dizendo que o filho tinha sido morto, devorado por um animal. Imagina a dor de um pai. E assim esqueceram. Acontece que os anos foram passando. Como diz o mineiro, ou então um paulista, numa expressão popular, o rio faz curva. A gente tem que ter cuidado, porque nunca a gente pode dizer: desta água eu não vou beber, ou isso eu nunca vou fazer. O que acontece? José, por ser fiel, ele é vendido para o Egito, começa a trabalhar. A esposa do faraó se encanta com José, quer deitar-se com José. José é fiel e não faz isso. E a esposa do faraó acusa ele como se tivesse querido abusá-lo, e ele vai preso. E assim fica muito tempo encarcerado. Porém, o faraó tem um sonho que ninguém sabe interpretar. Quem é que foi chamado para interpretar? José, diante de tantas pessoas. Resumindo bem breve para a gente contextualizarmos. Depois dessa situação do seu sonho, que o faraó teve, ele faz a interpretação, dizendo para o faraó que vai haver 7 anos, de boa fartura nas plantações, mas depois 7 anos de crise, econômica, financeira, de seca. Então o faraó fica encantado e ele leva aquele encarcerado para governador, como nós ouvimos. E os anos passaram, e foi justamente o que aconteceu. Passou 7 anos de vaca gorda. Daqui vem a expressão a vaca magra, Vem 7 anos de vaca magra, que a coisa não rende. E em todos os cantos do mundo as pessoas estão passando fome. Qual é o único lugar que tem comida à vontade? O Egito. Tá, então o governo, como bom administrador, é o único que tinha as condições, colocava o preço que queria, vendia como queria. Nessa situação, a família de José, que estava fora do Egito, também sente fome, fica sabendo que no Egito tem comida. Eles tinham patrimônio, resolveram fazer o quê? Montaram uma comitiva e vão até o Egito. Tinham que passar pelo governador para fazer as compras e negociações. Qual foi a surpresa? Aí é a leitura que nós temos hoje. Quando ele se apresenta e está ali de maneira especial, quem é o governador? José. Aqueles que eles tinham vendido para ser escravo. Não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Falava a língua egípcia muito bem. Não percebiam que era um estrangeiro. Conversa vem, vai. Eu fico imaginando, alguém que fizesse o mal para você, na posição que José está, será que você faria a mesma situação? Porque ele poderia pegar e dizer: agora vocês me pagam, vocês me venderam, agora você vem, manda prender todo mundo. Poderia matar, podia torturar. Ele tinha autoridade para isso. Mas a ação dele foi diferente. Era de fato um homem de Deus. Desde lá na história da proximidade com o seu pai, desde nas interpretações dos sonhos, desde na sua fidelidade, na sua castidade, e vemos aqui uma outra linda atitude. Ele resolve, então, ouve a leitura e se retira para chorar e faz a proposta. Que de fato eles estavam falando a verdade, que ele descobre que tem mais um irmão e ele quer ver o irmão. Olha que atitude, olha a consciência. O que os irmãos falaram? Vocês prestaram atenção na leitura agora há pouco. Será que estamos sendo punidos? Quantas vezes muitos iam dizer assim: será que Deus está nos castigando? Porque um dia nós vendemos o nosso irmão, e olha a situação que a gente se encontra. Já prestaram atenção que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tendo a consciência do nosso erro, a gente traz isso para a gente? Quem de nós que estamos aqui diante de uma situação nunca se pegou falando assim: bem que a minha mãe falou, bem que meu pai falou, porque eu não obedeci? Se eu tivesse obedecido, não teria acontecido isso? Foi justamente a mesma situação deles. Eles têm a consciência da gravidade do erro que fizeram. Porém, José transmite misericórdia. Não vou contar a história, pois vocês terminam a leitura na casa de vocês. As leituras dos dias seguintes vão trazendo mais a realidade. Mas o que me interessa é isso. Por que eu contextualizei? Se fosse você, se fosse eu, que atitude nós teríamos? De compaixão ou de condenação? De misericórdia ou de vingança?
E aí, se de fato, como nós rezamos agora há pouco, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, se nós queremos que a graça de Deus venha sobre você, sobre mim que está aqui, sobre você que está na sua casa, precisamos ter atitudes, então, de cristão. Olha que José não conheceu a Cristo, mas fez aquilo que Jesus ensina: amar os seus inimigos, perdoar aqueles que os ofendem. Livrou da tentação, de fato. Agora, que bonito. Quando olhamos para o Evangelho, vemos uma outra realidade que nos traz também a nossa reflexão sobre as nossas ações. Como é importante ter a clareza que na igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não precisa de voluntários. Ela precisa, como diz o documento de Aparecida, é de discípulos e missionários. O discípulo é aquele que para aprender, que senta, pega a ajuda de alguém mais velho. Por isso nós vamos numa paróquia, porque ali nós encontramos um padre, ou um consagrado, ou uma consagrada, ou uma instituição religiosa, ou uma nova comunidade, ou um leigo que fez vários cursos, por isso que está à frente da sua comunidade, de algum trabalho, de algum movimento, de algum setor. Então o discípulo é aquele primeiro que tem que ouvir e aprender. Mas não basta somente aprender, também tem que ter o compromisso de anunciar. Se nós recebemos uma boa notícia, a gente não vai querer guardar isso só para a gente. Nós queremos partilhar para todo mundo. Esses dias aqui em Belém, meus pais estão aqui, então minha maior alegria é chegar: meu pai está aqui, veio de São Paulo, veio visitar, minha mãe está aqui. Essa boa notícia você quer partilhar. Uma notícia ruim a gente já não fala, a gente não partilha. Então, aquilo que nós aprendemos dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, que esforço que eu tenho para anunciar, para evangelizar, que esforço que eu tenho para levar as pessoas a também experimentar esse profundo amor de Deus e quebrar esse falso preconceito que Deus castiga. Segunda realidade que nós aprendemos com o Evangelho, Jesus nos ensina muito bem. Se nós queremos viver bem dentro de uma comunidade, padre, o senhor está falando isso, mas eu já estou engajado, eu já trabalho, eu faço leitura, eu ajudo a limpar a igreja, eu sou ministro, eu sou isso, aquilo, ótimo. E você já está preparando alguém para substituir você? Como assim, padre? Eu nem comecei. Claro, porque justamente o discípulo e o missionário é aquele que aprende e aquele que ensina. Jesus poderia ter feito todo o serviço sozinho, não poderia? Se enganou, filho de Deus. Tinha capacidade, tinha sabedoria, tinha tudo. Mas qual foi a primeira lição que Jesus nos ensina? Primeiro, de viver em comunidade. Chama 12. Segundo, ele chamou os 12 para ensinar. Quem vai ler nos evangelhos 3 anos de vida pública de Jesus com os seus apóstolos, Jesus sempre está ensinando os discípulos, sempre puxando a orelha e sempre dando autoridade. Várias vezes a gente vê no Evangelho que vai narrando, os discípulos voltaram contentes por aquilo que eles fizeram. O que eles tinham feito? Isso, como nós ouvimos agora há pouco no Evangelho: rezar pelas pessoas, curar doentes, expulsar demônios. Jesus vai ensinando. É que nem fazer uma comida tão gostosa. Quem não sabe cozinhar e de repente alguém começa a ensinar, aí você faz o arroz ou você faz o bolo e dá certo, você vai para ver, olha, deu certo, eu aprendi. Mas você só pode fazer porque alguém te ensinou. Jesus vai fazendo isso. Ele ensinava os seus discípulos, dava autoridade, como se agora vocês se viram, depois a gente vê como é que fica. E depois eles iam trazer o resultado disso. Então, será que das minhas ações eu tenho essa coragem de partilhar? Esse último final de semana eu estava em Cametá, justamente para o congresso da Pastoral Familiar em Norte 2, com Dom Ascona, com Dom Jesus de lá e outros leigos aqui da nossa liderança pela Pastoral Familiar. E lá nós comentávamos sobre isso. Há 3 semanas também em Brasília, na nossa Assembleia Nacional da Pastoral Familiar, mencionando que dentro da igreja a gente não precisa ter medo de perder os nossos lugares. Dentro da igreja a gente soma trabalho. Quanto mais gente nós temos, são mais pessoas para poder dividir esse fardo.
a evangelização, o trabalho. Agora, quando eu não quero ensinar o outro, ou passar aquilo que eu acredito, porque eu tenho medo que alguém vai roubar o meu lugar, ou vai roubar aquilo que eu estou fazendo, ou então a minha pastoral familiar vai ficar forte, o meu ICC vai ficar fraco, ou a minha pastoral da criança não vai ser tão boa, ou meu grupo de oração vai diminuir, o caminho da criminal vai aumentar, ou meu cursilho vai se expandir, a teologia da libertação, minha comunidade de base já não vai ter tanta gente. O que importa não é o trabalho que você faz, porque nós não somos empregados, somos discípulos. E o discípulo sempre deve estar pronto para anunciar, para evangelizar e para acolher. Que a gente possa aprender com essa atitude tão simples de Jesus, que não tinha medo de anunciar, que não tinha medo de chamar gente para ajudar ele na evangelização. Que a gente possa crescer na nossa mentalidade. Então são as duas reflexões que eu deixo diante das nossas atitudes. Primeira, se eu estivesse no lugar de José, será que eu agiria de compaixão ou com vingança? No Evangelho, dentro da minha caminhada pastoral, será que eu dou abertura para outras pessoas também aprenderem e fazer junto comigo? Ou será que eu sou fechado e não dou espaço porque eu tenho medo, ou porque eu sinto que o meu carisma é melhor do que os outros? Será que eu sou humilde ou um prepotente? Que no instante de silêncio possamos então pensar sobre isso.